Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha nas galerias e nas redes sociais. Ontem, o homem que dedicou o seu voto no impeachment sem crime de responsabilidade da presidenta Dilma Rousseff, a um torturador, o homem que disse defender a ditadura, o homem que disse defender a tortura, o homem que disse que a ditadura militar brasileira deveria ter matado 30 mil pessoas no mínimo. Esse homem foi preso. Preso depois de ser réu numa ação em que lhe são imputados os delitos de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Preso depois de ser investigado em um outro inquérito, um inquérito em que ele responde pelos delitos de coação no curso do processo, obstrução de investigação, de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e atentado à soberania. O homem que enviou seu filho para os Estados Unidos para atuar como um antidiplomata, um diplomata contrário aos interesses nacionais, um diplomata que vai a favor da taxação dos produtos brasileiros e a penalização do mercado brasileiro, um diplomata que luta contra a sua própria nação e que pede intervenção internacional e estrangeira às instituições da República Brasileira. Esse homem, que é apoiado por cínicos que têm o desplante de dizer que nós estaríamos vivendo numa ditadura do judiciário. Não, ditadura é aquilo que eles defendem. Eles defendem ditadores e torturadores. Eles defendem que a ditadura deveria ter matado 30 mil pessoas. Essas pessoas agora têm o desplante de dizer que nós vivemos numa ditadura do judiciário. Como? Senhor presidente, eu vou pedir que os colegas cooperem com silêncio. Como nós poderíamos viver numa ditadura do judiciário se todos os princípios processuais estão sendo respeitados? O devido processo legal, a ampla defesa, o princípio do contraditório e, sobretudo, o princípio da presunção da inocência, em que todos os réus estão tendo direito a se defender, mas esses mesmos réus agem com coação no curso do processo e coação contra a independência dos magistrados. E, diante de medidas cautelares impostas pelo juízo, descumprem as medidas cautelares. Houve uma proibição de utilização de redes sociais e o que foi que este réu investigado fez? Utilizou as redes sociais por meio de terceiros, através de uma prévia cooperação entre aliados políticos, utilizando a mesma metodologia de milícias digitais que são objeto de outra ação penal. Descumpre a medida cautelar e, como disse o ministro Alexandre de Moraes, a justiça é cega, mas ela não é tola. E depois de ter descumprido uma medida cautelar por uma vez e ter sido desculpado pelo juízo, entendendo que havia sido um fato isolado, ele repete e reitera a ação delituosa, repetindo a utilização de redes sociais de terceiros para descumprir a medida cautelar, incidindo no parágrafo 1º do artigo 312 do Código de Processo Penal e no princípio da gradualidade da pena.
exigindo, portanto, a prisão domiciliar, que ainda não é a prisão mais gravosa, que pode vir a se tornar uma prisão em regime fechado, caso ele venha a reiterar suas ações delitivas. O tempo acabou, então eu encerro. Muito obrigada, presidente. No grande expediente eu concluo.